Olá, boa tarde. Como estão vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais uma live, a essa live incrível do nosso projeto, que é uma série de lives durante a pandemia sobre o mercado de trabalho, visando pós-pandemia, né? Visando o mercado de trabalho aí pós-pandemia. Então, é uma live, é um projeto que o curso de Recursos Humanos criou, não é isso? Para falar do mercado de trabalho durante a pandemia e pós-pandemia. E hoje recebendo aí o grandíssimo professor, parceiro, pessoa incrível, profissional maravilhoso, que é o nosso professor Osmar Durães. Ele que vai falar sobre os fatores de motivação nas empresas, está com uma fotografia incrível, tem um material preparado para vocês sensacional, é um querido, super capacitado para falar com vocês, para estar aqui e nos dar este presente. Então, professor, muito obrigado por ter vindo conosco, por não ter recusado o nosso convite, por com a maior alegria do mundo ter abraçado a ideia desse projeto e estar aqui com a gente, não só na live, mas também no projeto de empregabilidade, no Emprega ETEC, dando aí a sua contribuição para os nossos alunos, que é, sem sombra de dúvidas, muito importante e indispensável. Então, eu vou deixar com o senhor, pedir para o senhor fazer as suas apresentações, né? E aí começar o nosso encontro, tá bom? O senhor também pode direcionar o momento em que os alunos vão falar, vão perguntar, interagir, fica aí por sua conta. Muito obrigada, professor. Obrigado, Renata. A parte que eu mais gostei foi o senhor. Obrigado, gente. Muito feliz em estar aqui com vocês. Como sempre, né, uma satisfação poder falar com alunos, profissionais, pessoas que estão em busca de conhecimento, em todo o contexto de RH, em todo o contexto de administração de empresas, né? E vou falar com vocês aqui hoje sobre fatores que motivam as pessoas nas empresas. Eu já vi aqui que tem pessoas que trabalham comigo, tem alunos meus aqui, algumas pessoas eu não conheço, mas provavelmente são alunos de outras ETECs, porque nós divulgamos aí com outros profissionais. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso bate-papo, tá? Tenho certeza que vai ser bom para vocês. Só vou lembrar que nós estamos em home office, né? Todos vocês aí estão em home office, acredito que a maioria eu também estou. E então qualquer ruído que aconteça aí, eu peço desculpas, mas é porque realmente não estou em um ambiente corporativo, mas me preparei para que isso não aconteça, tá? Durante o nosso bate-papo, vocês podem fazer perguntas. E a Renata, ela vai listar algumas perguntas e vai aí, em determinado momento, ela vai entrar e vai fazer essas perguntas. Dependendo do processo aqui, eu também consigo ler, porque eu vou aqui acompanhar vocês, falar sobre o nosso assunto, modificar aqui os slides, mas de vez em quando eu dou uma olhada ali no chat. Então, qualquer pergunta que vocês tenham, vocês podem fazer, tá bom? E dentro do possível aqui, nós vamos respondendo todas as perguntas, tá? Então, vamos falar? Vamos falar sobre fatores de motivação nas organizações. Antes de falar sobre o que motiva as pessoas nas empresas, eu quero fazer uma pergunta e vocês podem me responder pelo chat. Imagem e som ok para vocês, por favor? Legal, obrigado, Thomas, ou Tomás. Bom, galera, meu nome é Osmar Durães, eu sou docente no curso de Recursos Humanos da ETEC, atuo com o pessoal da André Bogazian, também leciono na ETEC de Barueri e o pessoal do Basilides de Godoy, a galerinha lá do Guiomar, pessoal, todos os meus alunos aí muito queridos. Eu dou aula também no Instituto Social Carisma e já lecionei em outras instituições. Eu me formei em Recursos Humanos em 2012 e eu gosto muito de falar para os meus alunos o quanto é importante você se especializar em uma área. Quando eu fiz Recursos Humanos, RH, eu me identifiquei muito com a área de treinamentos.
foi a parte que eu mais me identifiquei. Então, eu resolvi, a partir daquele momento, que eu ia me dedicar para essa área, para a área de treinamento, educação corporativa. Então, de 2012 para cá, eu venho buscando algumas formações, atuando para me capacitar cada vez mais, e hoje eu atuo na parte de educação corporativa. Eu sou educador, tenho formação em coach de treinamentos, que é uma abordagem mais voltada para a parte comportamental. Então, em ambiente de treinamento ou em sala de aula, eu utilizo de alguns recursos para ajudar as pessoas no processo de aprendizado, para fazer sentido cada vez mais o conteúdo que a gente utiliza, a abordagem que a gente aplica, a metodologia. Então, o coaching dentro do universo de treinamentos, ele tem essa proposta. Eu também fiz uma pós-graduação em design instrucional, que é o profissional que desenha soluções educacionais sob medida, tanto para a empresa quanto para um grupo de profissionais, de alunos. Então, essa formação, ela dá uma base para você criar, de fato, um conteúdo exclusivo, né? Você tem uma curadoria de conteúdo, justamente para que tenha sentido o aprendizado, porque o adulto é um público que requer aí uma metodologia específica na parte de aprendizado. Então, nós que atuamos nessa área de ensino para adultos, nós precisamos constantemente nos atualizar ao que vem a ser uma metodologia específica. Então, o design instrucional, além da parte do desenho do treinamento, ele também te dá essa base de análise crítica de público-alvo. E também fui gestor por alguns anos da minha vida e fiz uma pós-graduação em gestão estratégica de pessoas. Então, aí eu acredito que tem uma certa experiência para falar com vocês sobre esse universo de RH, e eu escolhi, a Renata me deu a liberdade, eu escolhi falar sobre motivação, tá? Então, espero que seja interessante para vocês, espero que faça sentido para vocês, e ao final eu vou passar os meus contatos para que vocês tenham aí mais conteúdos durante a vida profissional, porque eu estou sempre divulgando algum curso, alguma coisa lá para vocês, tá bom? Gente, antes de falar de motivação, é importante nós entendermos o conceito, né? O que é motivação? Então, quando a gente fala de motivação, nós estamos falando de motivo para ação. Por exemplo, em psicologia, em outras ciências humanas, a motivação é a condição do organismo que influencia a direção, a orientação para um objetivo do comportamento. Então, eu tenho um motivo para ação. Qual motivo me leva àquela ação? Por exemplo, por qual motivo você está aqui? Eu tenho aqui vários profissionais online comigo. Por que vocês estão aqui? Vocês têm um motivo. E esse motivo ele é seu. Você tomou uma decisão. A partir do momento que você entrou online para estar aqui comigo, é porque você tem um motivo. E só você sabe qual é esse motivo. Então, o motivo, ele é muito individual da pessoa. E as empresas, elas precisam trabalhar na motivação dos seus colaboradores para que eles busquem cada vez melhores resultados. Porém, a motivação, ela é algo muito individual também, porque é o motivo que eu tenho para a ação. Eu estou aqui com vocês por vários motivos. Primeiramente, porque eu amo fazer o que eu faço, né? Segundo, porque eu me comprometi. Terceiro, porque é o meu trabalho. Então, eu tenho alguns motivos para estar aqui com vocês. Por isso eu preparei um conteúdo, por isso eu preparei o material, por isso eu me preparei para estar aqui com vocês, porque eu tenho os meus motivos. Então, é muito importante que você pense qual o seu motivo para buscar o seu resultado. Isso é muito importante na vida de um profissional. E é muito comum você encontrar pessoas acreditando que é uma obrigação da empresa motivá-las. E nem sempre a empresa ela vai usar isso como recurso para que ela busque resultados. Mas
A triste notícia é que a empresa ela não tem obrigação de motivar ninguém. Ela faz isso como estratégia. Algumas empresas têm um envolvimento maior com seus colaboradores e acabam trazendo isso em sua essência, né? Mas o motivo para a ação, ele é único e exclusivamente seu, tá bom? Então, nós vamos falar aqui por que uma empresa, ela precisa de pessoas motivadas. Por que uma empresa precisa de pessoas motivadas? Justamente porque ela tem ali uma produtividade a ser conquistada, né? Um processo produtivo de uma empresa, seja ela oferecer ali um serviço ou propriamente um produto, para que a empresa ganhe dinheiro, ela precisa que as pessoas envolvidas nesse processo realizem a produção, né? Sejam produtivas. Então, nesse contexto, o foco na produção ou prestação de serviço, uma área comercial de vendas, de atendimento ao cliente. Então, quando eu entendo que a empresa ela precisa produzir, ela precisa seguir o seu caminho dentro ali de um período de 30 dias, que é mais ou menos como as empresas definem suas metas, as pessoas precisam estar envolvidas nesse processo, não é verdade? Então, elas precisam produzir. E nesse processo de produção, de produtividade, é muito importante que essas pessoas tenham motivos para buscar esses resultados. E é muito mais importante que esse motivo não seja somente um salário. Ah, eu estou fazendo essa atividade porque eu tenho um salário para receber no final do mês. O salário ele vai ser um motivo também. Mas as empresas elas devem ter essa preocupação de trazer ações, de trazer processos que trazem mais motivos para essas pessoas. É muito importante, tá? Qualidade, garantia de satisfação dos consumidores, por exemplo. Para que uma empresa ela realize o seu processo de trabalho com qualidade, é importante que as pessoas envolvidas nesse processo tenham motivos para trazer, né, investir ali a qualidade no trabalho, na prestação de serviço. Porque você tem lá no final do mês o faturamento, né, que são os resultados da empresa. Crescimento da empresa, representatividade de mercado. Então, quando nós falamos de empresas, nós estamos falando de recursos humanos. Recursos humanos são recursos que as empresas necessitam para buscar seus resultados. Então, as pessoas, quando elas estão envolvidas nesse processo, quanto mais motivadas elas estejam, melhor será todo o resultado que a empresa vem a atingir, tá bom? Então, por isso que as empresas, elas precisam de pessoas motivadas. E aí entra as ações que elas realizam no dia a dia, tá bom? Vamos lá. Pessoal, eu fiz uma mudança aqui de slide para intrínseca e extrínseca. Só me confirma se esse slide abriu para vocês normalmente, porque de vez em quando pode ser que o sistema não me acompanhe aqui. Obrigado. Tá ok, professor. Obrigado, gente. Então vamos lá. Quando nós falamos de motivação, nós temos dois tipos de motivação. A motivação intrínseca e a motivação extrínseca, tá? A motivação intrínseca, ela é aquela motivação que está dentro da pessoa. É a motivação que vem de dentro. É a autonomia, estar no controle da sua própria vida, agir em harmonia com o seu interior, conexão e interação. Então, é literalmente quando você acorda de manhã para ir ao trabalho e você se olha no espelho e fala: quais são os meus motivos para ir ao trabalho hoje? Então, a motivação intrínseca ela é muito profunda, porque ela envolve uma série de questões que podem te dar motivos para sim ou para não. E num processo aí de automotivação, o nosso interior, ele influencia diretamente. Então, eu vou me aprofundar um pouco mais nessa parte do intrínseco, para vocês entenderem o quanto nós precisamos cuidar de pessoas nas empresas. Agora, quando eu falo da motivação extrínseca, que é aquela que vem de fora, aí eu já estou falando de ambiente,
situações, pessoas, fatos, fatores externos que devem encorajar a pessoa para a automotivação. Por exemplo, a pessoa trabalha em um ambiente que ela não considera agradável. Isso provavelmente vai ser um motivo para que ela não vá até o trabalho. Por exemplo, a pandemia, tudo isso que está acontecendo hoje é um motivo forte aí para que muitas pessoas desanimem. É uma falta de motivo para buscar um resultado. Então, é todo um processo externo que vai influenciar diretamente na nossa automotivação. Eu preciso entender os fatores internos, que são os meus motivos. Eu falo muito para os meus alunos, já viu aquele desenho que tem um diabinho, um anjinho, um do lado do outro aqui, nos seus ombros, e um falando, vai que você consegue, você pode, você tem muito potencial. Aí tem o outro que fala, ih, cara, fica em casa, não vai não, hoje vai estar horrível lá o ambiente, fica em casa. Então, é sempre um lado do cérebro puxando para uma questão mais positiva e o outro lado puxando para uma questão mais negativa. Então, é muito importante que você reflita constantemente para saber quais são os seus motivos para estar lá, para buscar um resultado, para atingir uma excelência naquele resultado, para estudar, para tudo que está envolvido aí na sua vida, você precisa ter motivos para estar nesse processo, tá? Então, quando nós falamos do intrínseco e extrínseco, nós estamos falando de dois ambientes aí que vai influenciar diretamente na motivação de uma pessoa. Para ser mais específico, a motivação intrínseca, ela é aquela que depende exclusivamente do indivíduo e que está diretamente ligada aos seus sentimentos, gostos, prioridades, desejos e outros estímulos relacionados às questões internas. Então, quando nós falamos de motivação intrínseca, por exemplo, a empresa, pensando em negócios, ela pode estar fazendo uma ação extremamente agressiva para motivar seus colaboradores. Porém, dependendo do sentimento que a pessoa tem ali com ela mesma, aquilo não pode não motivá-la, tá? O mais importante é você, como profissional, ter esse entendimento, né? Porque eu já vi muitos profissionais, por exemplo, querer se desligar da empresa porque, eu estou desmotivado, quero sair da empresa porque a empresa não me motiva. Porém, quando você vai entender quais são as questões deste colaborador, você entende que não é uma questão extrínseca, é uma questão intrínseca. Então, é um problema, pode estar ocorrendo uma situação ali na vida dele que o deixa desmotivado ou desmotivada para estar alinhado àquele processo empresarial. E muitas vezes a pessoa ela acha que aquilo é a empresa que tem responsabilidade, e nem sempre é a empresa. Então, como profissional, é muito importante você sempre entender os seus motivos para buscar resultados, para estar envolvidos em determinados processos, tá? E a questão do extrínseco é o que você vai olhar para fora e analisar o que de fora de fato me motiva. E aí as empresas trabalham as suas ações, tá? Pensando no extrínseco, aí eu estou falando do ambiente, das situações e de tudo que é externo. Tudo aquilo que geralmente não está no meu controle. Não está no meu controle, porém me motiva ou me desmotiva. Quando eu falo desmotivação, eu estou falando que eu não tenho motivos para aquilo, ou tenho motivos que, de certa forma, me fazem não buscar o resultado. Então, é muito importante estar sempre olhando esse movimento. É uma questão intrínseca ou uma questão extrínseca? E todo dia você precisa se perguntar. Porque isso depende dos nossos resultados. Nossos resultados, aliás, dependem das nossas motivações, dependem dos nossos motivos. Como que eu vou ser um profissional altamente qualificado se eu não tenho motivos para isso? Não é verdade? Então eu preciso a todo momento estar me questionando para entender quais são os meus motivos, para me encorajar e para ir buscar
os meus objetivos, os meus resultados, e entender que, às vezes, algo de fora pode, sim, impactar de forma negativa. Por exemplo, a pandemia, como eu já falei. Eu tenho alunos que estão com uma dificuldade enorme para conseguir recolocação, e isso deixa a pessoa triste. Mas vamos lá, é uma questão extrínseca, não é uma questão intrínseca. Então, continue com seus motivos para buscar seu resultado. Então, investe no seu perfil, olha o seu LinkedIn, por exemplo, para você, de fato, se preparar para essa retomada, porque justamente é uma questão extrínseca, tá? E aí você vem para o estado emocional. Tudo isso daqui, principalmente o intrínseco, ele vai atuar diretamente nas nossas motivações. Então, quando eu tenho um negócio, quando eu tenho uma empresa e eu preciso de pessoas envolvidas nesse processo, eu claramente estou dizendo que eu preciso de pessoas motivadas nesse processo. Mas como um profissional de RH, como um gestor, eu preciso entender que as pessoas têm os seus motivos intrínsecos e eu vou trabalhar na parte externa, na parte extrínseca. Então, desenvolver uma campanha motivacional, por exemplo, numa empresa, ou uma ação motivacional, é um desafio muito grande, porque as empresas, às vezes, elas investem um dinheiro, investem uma grana altíssima e não conseguem motivar todo mundo, porque ela tem que ser assertiva na campanha motivacional ou na ação motivacional, justamente porque ela tem que atingir o coração das pessoas, porque as pessoas com aquela ação passam a ter também motivos internos para buscar os resultados. Espero que esteja fazendo sentido para vocês. Caso alguém queira fazer alguma pergunta, pode colocar aí no chat, tá bom? E nós vamos respondendo aqui, tá? Vamos entender melhor, contextualizar melhor essa questão do intrínseco, só para a gente entender aqui como, de fato, pode trazer um resultado negativo, tá? Vamos falar do negativo aqui. Por exemplo, no âmbito intrínseco, tá? Como as emoções, elas podem influenciar diretamente nos motivos ou na falta de motivos, tá? Se eu estou triste, por exemplo, eu posso não ter motivos para ir ao trabalho. Então, falta motivação. E aí eu posso estar triste porque eu terminei um relacionamento, porque eu briguei com um amigo, porque eu perdi um ente querido. Mas aquela tristeza, ela faz com que eu não tenha motivos para ir trabalhar. E isso é uma questão intrínseca. Isso vai trazer um impacto, porque você não vai buscar um objetivo do dia. Não só um trabalho, tá? Tô falando de você buscar a formação em um curso ou algum movimento que a tristeza ali tá te impedindo disso. Então é importante você olhar para esse sentimento e falar: será que é realmente o trabalho que vai ser ruim ou eu que estou triste demais para não querer ir trabalhar? Muito louco isso daí, né? Olha um outro exemplo aqui, ó. Se eu ando muito estressado ou estressada, eu posso não ver motivos para ir a uma festa ou reunião em família. Essa festa vai ser horrível. Eu não vou nessa festa, não. Para quê? O que eu vou fazer nessa festa? É melhor ficar aqui em casa. Só que eu tô num nível de estresse tão grande que eu acho que a festa vai ser horrível. E a festa tá maravilhosa, tá bombando, e eu estou perdendo a festa. Só que eu encontro motivos para não ir na festa. Eu acredito que a festa vai ser ruim, mas não é a festa que vai ser ruim. É o meu estado emocional que me faz não ter motivos para ir até lá. E isso é intrínseco. Pode chegar, todo mundo pode falar que vai ter um show de um artista lá maravilhoso na festa, mas dependendo do estado dessa pessoa, ela pode achar que realmente a festa vai ser um fiasco, porque ela está estressada. Não é uma questão extrínseca, é uma questão intrínseca, tá? Quando eu, por exemplo, tenho medo, se tenho medo, posso não ter motivos para me relacionar com alguém. Então, eu tive um trauma no relacionamento passado e a partir de então, todo mundo para mim é ruim. Então eu não tenho motivos, e às vezes eu conheço uma pessoa legal, bacana, que, nossa, daria uma relação super demais, porém eu acho que não vai dar certo. Vai dar certo não, isso aí, ó, já até sei como é que é. Começa assim, daqui a pouco vai para outro caminho. Mas é o medo que eu tenho de me relacionar com outra pessoa. Então eu não tenho motivos para ir
a esse relacionamento, me aprofundar nesse relacionamento. Então, quando eu entendo o intrínseco, eu entendo que tem muitos fatores relacionados às emoções que vai influenciar diretamente esses motivos, ou a falta de motivo, né? Por exemplo, quando você vê uma reportagem aí sobre coronavírus e você vê um enfermeiro, um médico dando uma entrevista, geralmente eles falam assim: ah, eu amo o que eu faço, eu estou aqui porque eu amo o que eu faço. Inclusive, esses dias teve uma enfermeira, não sei se vocês viram, ela estava indo para o plantão de bicicleta na chuva e ela estava enfrentando uma enchente ali e ela quase perdeu a bicicleta. Então, é um motivo muito forte para essa pessoa que vai além de um salário para estar lá, e geralmente esse motivo tem relação com ajudar as pessoas. Isso é intrínseco, porque o extrínseco estava dizendo para ela não ir. Olha a chuva, olha o temporal, olha a enchente. Ela tinha vários motivos para não estar lá. Não sei se alguém viu, mas foi muito forte, porque ela estava lá. E aí, no final, ela acabou até ganhando uma moto de uma rede de televisão aí. Foi super legal esse reconhecimento que fizeram. Mas olha o quanto as nossas motivações nos conduzem a um resultado. E esse resultado, ele vai ser positivo ou negativo. Isso vai depender muito do seu motivo, do âmbito intrínseco, tá? E quando uma empresa, ela vai desenvolver uma ação, ela tem que ter pelo menos a ideia de que ela tem que envolver as pessoas nesse processo. É lógico que a empresa, ela não vai se aprofundar de tal forma, mas ela precisa entender de uma maneira estratégica que ela pode atender algumas necessidades para justamente fazer com que a pessoa cada vez tenha mais motivos, tá? Eu falo do intrínseco, gente, porque assim, muitas vezes as pessoas elas têm a ideia de que motivação é aquele movimento de festa, de alegria, né? Ah, motivação é festa, alegria. Na verdade, se a gente parar para pensar, motivação, ela é muito mais profundo, né? Que é o motivo. Qual o motivo que você tem para estar aqui? Qual o motivo que você tem para estar com essa pessoa que você namora? Qual o motivo que você tem para estar nessa empresa? Além daquelas questões que são mais que fazem parte da nossa vida, né? Por exemplo, um salário, eu trabalho porque eu preciso ganhar dinheiro, tem outros motivos que estão nesse processo aí, tá bom? No âmbito extrínseco, aí eu entro na parte da responsabilidade da empresa. Até aqui é importante a gente entender, até mesmo como profissional, quais são os meus movimentos, quais são as minhas motivações. E quando eu entro na parte extrínseca, que é fora, aí eu tenho a responsabilidade como gestor, como empresa, de criar ações estratégicas com foco na motivação dos colaboradores. Então, a partir daqui, eu trago algumas dicas, algumas sugestões que eu já pratiquei na minha vida como gestor, com base em ensinamentos de outros gestores, e funcionaram, deu muito certo, e trago também algumas aplicações aí de mestres da área de recursos humanos, tá bom? Gente, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? O Rafael perguntou, o Rafael está afirmando, na verdade, né, que precisa entender esses motivos. É um processo realmente entender esses motivos, né? Você com você mesmo, você fala com você, entende ali quais são os seus motivos para a ação, tá? Vamos falar aqui de ações que as empresas realizam para praticar aí o processo motivacional. Quem está estudando RH, com certeza vai ter contato com Abraham Maslow, que é um dos mestres aí da área de recursos humanos, que particularmente eu gosto muito. E Maslow, ele traz para a gente aí a ideia da hierarquia, né, das necessidades. Então, quando nós pensamos em processo motivacional, naturalmente nós precisamos pensar nas nossas necessidades também. A Eliane está falando aqui, ó, que tem muitos alunos que trabalham em empresas familiares
e aí pode ser difícil manter a motivação se não querem continuar a trabalhar na empresa. O que a Eliane está falando aqui tem muita relação com cultura, né? Às vezes, uma empresa, a cultura da empresa, ela não ajuda muito no processo de motivação. Então, numa empresa familiar, por exemplo, não que seja uma regra, tá? Mas muitas vezes, pelo fato de ser uma empresa ali que você lida com as mesmas pessoas do seu âmbito familiar, pode ser que você fique num automático, né? Mas isso vai depender muito de cada cultura também. Mas aqui o que a Eliane trouxe para a gente, alguns exemplos que pode ser que alguns alunos aí fiquem desmotivados ao atuar no ambiente empresarial, porque é difícil manter a motivação quando a cultura é familiar. Pode ser que sim, pode ser que não, isso vai depender muito da empresa, né? Agora, Maslow, o que ele fala para a gente? Ele foi um psicólogo americano, conhecido pela proposta da hierarquia de necessidades. Ele era o mais velho de 7 irmãos em uma família judia do Brooklyn, em Nova York. Então, Maslow, ele estudou, ele procurou ali entender qual era o movimento, né, das pessoas, o que motiva as pessoas para ter uma relação com o trabalho, por exemplo. O que motiva as pessoas para buscar uma relação como empresa e ter um salário ali. Qual que é esse movimento? E se você tem um comportamento, é porque você tem um motivo. Ponto, isso é claro. Você só vai fazer algo com base em um motivo, que é uma motivação. Então, ele pesquisou e trouxe para a gente a hierarquia das necessidades, o movimento do ser humano para que ele busque resultados, principalmente relacionados à sua relação com a empresa. Então, nós temos a hierarquia falando da base da pirâmide, que são as necessidades básicas, que é comer, se alimentar, né, se vestir. Eu vou ter uma relação com a empresa justamente porque eu preciso me manter no básico, eu preciso comer, não dá para ficar sem comer, e eu preciso de grana para comprar isso. E aí eu venho para o segundo tópico da pirâmide, que são, na hierarquia, ao processo de segurança. Para me sentir seguro, eu preciso ter uma garantia de trabalho, eu preciso ter um fluxo de pagamentos, porque eu vou ter um abrigo, eu vou alugar um apartamento para morar. Isso vai garantir a minha segurança, por exemplo. A terceira base da pirâmide aí são as necessidades sociais, que é a questão do pertencimento. O ser humano ele precisa sentir-se, ter esse sentimento de pertencer a grupos e tudo mais. Então, as pessoas elas vão se divertir, elas querem, sei lá, fazer um happy hour no final de semana, fazer uma festa de aniversário, porque isso envolve ali o processo social, né? Comprar um celular para ter ali um pacote de internet para falar com seus amigos, falar com pessoas do mercado de trabalho, ter aí um curso, uma formação para ser mais competitivo. Isso é uma necessidade social. Eu venho depois para a necessidade de autoestima. Maslow, ele nos diz que é importante você também atender a sua autoestima. E aí nós estamos falando de beleza, por exemplo, né? De, sei lá, levar o teu namorado, tua namorada, teu esposo, tua esposa para jantar em um lugar dos sonhos, né? Uma viagem, por exemplo. Isso é autoestima. Isso é importante para o ser humano. Ele precisa atender a sua autoestima. Isso é um fator de motivação. Eu até falo para os meus alunos que estão iniciando na vida profissional, falo, toma cuidado com a autoestima, porque muitas vezes a gente se enrola aí. Eu esqueço das necessidades anteriores e invisto só na autoestima. Aí eu tenho problema financeiro, então isso não pode acontecer. Eu tenho que entender a pirâmide justamente para atender todas as minhas necessidades. E aí eu venho para a autorrealização, que é o topo da pirâmide, que é quando um profissional ele consegue comprar um apartamento, comprar uma casa, comprar um carro, fazer um ano sabático, né? Para quem não sabe, que é o ano sabático, ficar um ano sem trabalhar, porque ele guardou dinheiro, ele pode ficar um ano viajando. Isso é uma autorrealização. Um casamento, por exemplo, a profissional ela quer investir no casamento dela, então ela vai investir ali numa festa de casamento.
e ela vai realizar, né, uma autorrealização. Então, esse processo da pirâmide, a hierarquia, ele é muito importante para o nosso entendimento. Por quê? Porque quando eu entendo a pirâmide das necessidades, eu vou entender que eu tenho que seguir essa hierarquia. Uma prima minha, por exemplo, na semana passada, eu fui com ela em uma clínica de estética, né? Porque ela quer fazer uns procedimentos estéticos. E aí, quando ela recebeu o orçamento, ela falou: Meu Deus, o que que eu faço, prima? Eu faço ou não faço? Eu falei: Como é que tá as outras necessidades que você tem? Porque nós estávamos falando ali de autoestima. Falei: Como é que tá as tuas necessidades básicas de segurança, sociais? E nós ficamos uma meia hora falando sobre isso e ela entendeu que estava tudo bem. Eu falei: Então você pode realizar investir numa necessidade de autoestima. Só sugiro que você não faça isso agora, né? Porque nós estamos num período muito delicado. Então foi muito legal o nosso bate-papo, porque ela viu que ela podia fazer aquilo, porque ela podia atender uma necessidade dela, tá? Então nesse processo aqui eu tenho pessoas que se perdem, que às vezes ela acha que não vai se manter naquela empresa, porque a empresa não ajuda ela em suas realizações, porém a realização que ela está falando está lá no topo, não está na base. Então, eu preciso tomar muito cuidado quando eu falar, eu vou sair dessa empresa porque essa empresa não está me ajudando, eu não tenho mais motivos para ficar aqui, porque eu não consigo conquistar nada trabalhando nessa empresa. Mas como é que está a pirâmide das suas necessidades? Isso é muito importante entender. Um exemplo rápido, eu conheço um profissional que ele foi trabalhar no ramo de corretagem, e aí no segundo mês ele teve a competência e a sorte de vender um imóvel na qual ele teve uma comissão muito boa, muito boa. Então, qual foi o pensamento dele? Nossa, é fácil vender, em 2 meses eu vendi um imóvel assim. Ele investiu em autoestima, ele comprou um carro e comprou roupas muito caras. Conclusão, ele ficou 5 meses depois sem vender um próximo imóvel. E aí chegou um dado momento que ele achava que o ramo de corretagem era muito ruim. E na verdade não é o ramo que era ruim, é porque ele não administrou de maneira correta suas necessidades, né? E aí ele passou a não ter motivos para ir trabalhar, porque ele acreditava que aquele processo de corretagem não ia dar em nada. E na verdade foi a administração dele que foi errada, tá? Gente, está fazendo sentido para vocês aqui? Eu espero que sim. Espero que faça sentido para vocês nessa questão da hierarquia. Para quem está estudando RH, vai se aprofundar nesse estudo de Maslow, de Dalberto Chiavenato, de Marras, enfim. Tem vários autores aí que nos contextualizam muito bem essa parte de motivação. E aí, o que uma empresa pode fazer, por exemplo, para ajudar o profissional nesse processo da hierarquia? Uma empresa, quando nós falamos lá atrás de estratégia de motivação, quando ela precisa motivar as pessoas, ela precisa entender que ela tem que ali, ao máximo, atingir o coração desses colaboradores através de ações, né? Atender essas necessidades mesmo. Então, nós temos aqui alguns exemplos de ações que as empresas podem trazer através de benefícios espontâneos, por exemplo, para esses colaboradores. Quando você estuda RH, você vai entender que o benefício espontâneo é aquele benefício que a empresa não tem obrigação de conceder, tá? É um benefício que espontaneamente a empresa disponibiliza para os colaboradores, justamente para que eles tenham mais motivos para estarem ali todos os dias. Então, quando eu falo, por exemplo, da necessidade básica, fisiológica, que é aquela base da pirâmide, a empresa, por exemplo, ela pode trabalhar com benefícios relacionados à cesta básica, vale alimentação, porque isso ajuda o colaborador a se manter em suas necessidades básicas. Então, além do salário, ele tem um complemento ali que vai ajudá-lo nesse processo, né, de se alimentar. Isso é um benefício espontâneo e que, de fato, ajuda o colaborador, tá? Nós temos aqui
a necessidade de segurança, que vem para o segundo item da pirâmide de Maslow, né? Que é a sensação de proteção. Uma empresa pode disponibilizar para esse colaborador também assistência médica, auxílio creche para seus filhos, porque ele se sente protegido, né? Os filhos estão na escola, na creche, tem um auxílio ali, tem uma assistência médica para qualquer necessidade, qualquer eventualidade. Então, hoje as empresas elas já trabalham com esses benefícios para atender às necessidades das pessoas. Então, quando você é colaborador, é importante que você entenda que quando a empresa ela faz investimento em benefícios, ela está de fato te ajudando, te auxiliando nesse contexto motivacional, para que você se envolva cada vez mais com o processo produtivo, justamente porque ela precisa da sua mão de obra, né? Ela precisa que você faça um trabalho de excelência. Então, ela está ali de certa forma, investindo em você para que você cada vez tenha mais motivos. E é incrível o quanto as pessoas, os profissionais reclamam nas empresas, né? Quem faz RH vai entender isso daí, vai chegar lá na empresa, a empresa faz um monte de ações e sempre tem aquele grupo de colaboradores que não está satisfeito com nada, mas não para entender que aquele pacote de benefícios está ajudando ele diretamente nas suas necessidades. Quando eu falo das necessidades sociais, eu estou falando da questão do pertencimento, né? Então, por exemplo, o ambiente, a empresa investir no ambiente diferenciado, despojado, comemorações, festas, quando a empresa lá faz um processo ali de enfatizar os melhores do mês, por exemplo, uma campanha, ela traz ali brindes para os colaboradores. É muito importante a gente entender que essa ação, por mais simples que seja, às vezes, ela tem um foco ali de atender uma necessidade social das pessoas. Ah, eu vou trabalhar nesse lugar porque o ambiente é muito gostoso. Nossa, a gente está fazendo uma campanha lá de Halloween, a empresa está totalmente decorada, eu ganhei doces. Então, isso tem uma proposta social, tá? Quando eu falo da autoestima, uma empresa, ela pode investir, por exemplo, em um auxílio academia. Hoje nós temos o Gympass, que é um programa a qual as empresas elas fazem parcerias e o colaborador ele tem desconto com academias. Eu acho que alguns de vocês aqui já devem ter visto. Convênio odontológico, viagens, programas de saúde mental, quando a empresa ela proporciona ali um workshop, uma palestra, um evento, né, para que venha um profissional de fora para falar sobre ansiedade, sobre gestão emocional, tudo isso está envolvido com autoestima. E isso é um investimento que a empresa faz para que essa necessidade seja atendida. E aí eu venho para a realização pessoal, que são os desejos, os sonhos, né? Uma empresa, por exemplo, ela pode auxiliar a compra de um imóvel. Eu tenho uma amiga que trabalha em uma empresa que ela fez um empréstimo para dar entrada no apartamento dela. A empresa concedeu esse empréstimo e ela paga assim, ela tem um desconto em folha todo mês, não teve juros embutido nesse empréstimo, e a empresa ajudou ela a comprar a tão sonhada casa. Plano de previdência, por exemplo. Então, olha que interessante. Quando nós falamos da pirâmide de Maslow, nós estamos falando ali da pirâmide de fatores motivacionais. E olha como as empresas podem praticar ações para atender todas as necessidades. Ela consegue fazer isso. Algumas ações são até muito simples. Tem muitas empresas que se perdem, que elas não entendem esse processo. E aí que entra você, profissional de RH, para ajudar essa empresa. Então, é você que vai estruturar ali um pacote de benefícios. Quando você trabalha em um RH, por exemplo, e a empresa ela disponibiliza um budget, né, um orçamento ali para você definir um pacote de benefício para os colaboradores, é muito importante que você trabalhe com uma base de motivação, né? O que vai motivar os meus funcionários? O que vai motivar os colaboradores dessa empresa? Justamente para que você consiga atender o maior número possível de pessoas. Claramente que pode ser que algumas pessoas não se motivem, mas é por uma questão intrínseca, não é por uma questão extrínseca.
porque no extrínseco a empresa ela está englobando todas as ações possíveis para atender todas as necessidades, tá? Legal, gente? Faz sentido aqui? Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui a pergunta do Thomas. Então, as empresas têm que tomar cuidado na questão de brindes, pois se não administra, pode gerar um ambiente de competitividade ruim. Não é ruim ser competitivo, pois as pessoas se esforçam para atingir metas e melhora rendimentos. É verdade, Thomas, vou entender aqui bem a sua colocação. Sim, a empresa ela tem que tomar muito cuidado. Um gestor, quando ele vai criar uma campanha, né, uma ação para motivar, ele tem que ter esse cuidado, justamente para não ter um resultado contrário, né? Ao invés de criar um clima de motivação, ele criou um clima ali de competição negativo. A competição ela é até gostosa, é até saudável dentro daquilo que, de fato, está fazendo sentido para as pessoas, mas tem que ter muito cuidado. E quando você vai comprar brindes, por exemplo, é muito comum eu achar que as pessoas vão gostar, né? Ah, eu vou comprar isso porque as pessoas vão gostar. Peraí, primeiro entenda o seu público, né? Primeiro entenda as pessoas que estão envolvidas no processo, para saber o que vai de fato agradar aquelas pessoas, tá? Boa noite para quem chegou aí, a Natália. Eu vi uma empresa uma vez que ela todo ano ela dava dois panetones da Offner, panetone top das galáxias, assim. E eles pagavam muito caro, era um investimento alto, porque eles entregavam aquele panetone, dois panetones, um de chocolate e um de frutas, para toda a empresa, né? A empresa tinha ali cerca de 100 funcionários. E eu era supervisor dessa empresa em uma área em que o meu público, eles tinham entre 18 e 23 anos de idade. E aquele panetone não motivava, assim, eu percebia que para eles não vinha aquele panetone caríssimo, mas para eles não tinha tanto impacto, né? E um dia eu cheguei no RH e falei assim, por que que ao invés de você dar um panetone, né, dois panetones pro grupo X, por que que você não dá um vale compras, por exemplo, que eles gastam o que eles quiserem, né? Que era na época de Natal. E aí a resposta que eu tive do RH é que a empresa ela era muito tradicional, então ela mantinha desde o início, que ela tinha ali acho que uns 12, 13 anos, ela mantinha aquela tradição do panetone. Então, quer dizer, aí entra na cultura, né? Então, eu como supervisor não consegui modificar esse benefício, mas de fato não motivava, assim, era legal, mas poderia ser algo que fizesse mais sentido para aquele grupo, porque era um grupo jovem, né? Não que eles não gostassem de panetone, mas talvez um vale compras para eles gastarem com o que eles quisessem traria muito mais felicidade para eles, né? Que essa que é a questão, esse que é o objetivo da empresa, deixar a pessoa feliz para que ela busque mais resultados, tá? Tem que observar as pessoas, tem que observar para saber se aquilo que você está fazendo é estratégico, né? Se aquilo vai te trazer resultado. Porque senão você pode cair na, no investimento errado, né? Na empresa falando. Você pode investir em compra de brindes, de viagens, enfim, e de fato não motivar as pessoas. Por isso que é importante conhecer o seu público, tá? Pessoal, falando aqui do âmbito de liderança, porque é importante também a liderança motivar as pessoas, nós falamos muito da liderança coaching, que é um processo que está ganhando força nas empresas, porque é uma metodologia que está muito próxima do colaborador. Então, as ferramentas e práticas do coaching, ela é única e humanista e acelera os resultados através do autoconhecimento, desenvolvimento de competências e novas habilidades. Então, o profissional líder coach, por exemplo, ele tem uma aproximação do colaborador. Então, ele é aquele líder que está lado a lado com o colaborador. É óbvio que ele tem mais trabalho, né? Porque além de olhar toda a equipe, ele vai olhar o individual. Só que nesse processo individual, ele consegue entender, pelo menos ali,
ele consegue se aproximar mais e entender as motivações intrínsecas desse colaborador. E aí ele vai trazer um processo de alto desempenho desse colaborador, né? Então ele vai motivar esse colaborador através de um processo que nós chamamos aí do coaching, que é conduzir este colaborador ao melhor resultado. Então ele tem que estabelecer uma confiança muito grande com essa pessoa, né? E através dessas ferramentas do coaching, ele meio que provoca de uma maneira saudável os profissionais envolvidos para que eles se enxerguem, né, em seus talentos, em seus potenciais e, de fato, venham buscar melhores resultados. Para deixar isso de uma maneira mais clara, um técnico de futebol faz isso. O técnico, ele está ali encorajando a todo momento os jogadores, né? Então, ele mexe ali com as emoções dos colaboradores, dos jogadores, e fazem os jogadores acreditar. Já reparou quando um jogador faz aquele gol, a cara que ele faz para comemorar aquele resultado que ele atingiu tem ali um significado muito forte para ele, muito grande. E com certeza tem um trabalho muito estratégico do técnico. O técnico, ele tem essa abordagem de mexer ali com a consciência das pessoas, né? No sentido de mostrar que ela pode, de mostrar que ela pode ter mais motivos, né? E isso, na verdade, o coaching, ele vem da área de esportes, né? O conceito do coaching, ele vem da área de esportes e hoje ele está totalmente introduzido nas empresas. E essa que é a proposta. Então, é muito importante, quando nós pensamos em motivar pessoas, também entender que a liderança tem esse papel. Porque nada vai adiantar. A empresa vai lá, faz um pacote de benefícios super atrativo, super estratégico, para atender todas as necessidades. Só que o líder lá na ponta, ele não está fazendo o trabalho bem feito. Então, talvez seja um líder que tem uma postura que ali se distancia da equipe, provavelmente ele vai ter problemas com a motivação das pessoas também. Então, é mais para trazer para vocês o quanto é importante o líder estar envolvido nesse processo, tá? E aí, por fim, eu falo das campanhas motivacionais. O que é uma campanha motivacional em uma empresa? Uma campanha motivacional, ela tem a proposta de melhorar o ambiente, melhorar o clima, trazer um clima diferenciado, por exemplo, com bases de datas comemorativas do ano. Então, aquela decoração de carnaval, de Dia das Crianças, aquela brincadeira, aquela gincana, correio elegante, tudo que remete diversão em um ambiente corporativo faz muito sentido. Isso realmente traz movimento. Aqui eu entro naquela parte da alegria, naquela parte da felicidade, porque aí você está mexendo ali com os estímulos dos colaboradores, né? As atividades, por exemplo, encontros, workshops, roda de conversa, as pessoas sentem muita necessidade, carência de conversa com os gestores, né? Competição saudável, que foi o que o Thomas colocou para a gente aqui, né? O Tomás. E o destaque do mês é muito legal. O McDonald's faz isso muito bem, gente. O McDonald's, ele é uma empresa que não tem uma remuneração top para os seus funcionários, porém, ele tem um processo motivacional muito grande. Então, todo mês tem um destaque do mês lá, estampado para todos os clientes verem. Quando você for no McDonald's, olha ali na parede, você vai ver 2, 3 destaques do mês. Eles têm um processo muito envolvente ali de motivação. Pode perceber que os atendentes estão trabalhando lá, geralmente, né, sorrindo, brincando um com o outro, porque o ambiente ele é muito gostoso, por mais que a pessoa trabalhe muito ali, né? Por mais que a pessoa se esforce ali, tem um ambiente agradável. E uma remuneração estratégica, que aí nós falamos de baseada em resultados. Isso motiva também as pessoas. A famosa comissão, vender ganha um valor X, quanto mais você vender, você vai ganhar valores por venda. Se você receber elogios de cliente, você vai ganhar um plus no seu salário. Então, a empresa ela tem condições também de utilizar uma remuneração diferenciada, estratégica, para trazer mais motivos para essas pessoas. Então, a campanha motivacional,
ela tem essa proposta do movimento, né, do ambiente, de atividades e tudo mais, tá? Pessoal, e aí? Dúvidas? Alguma pergunta? Alguém quer fazer algum questionamento? Querem fazer algum comentário? Fala aí. Vocês perceberam que nós falamos só de motivação, né? Fala aí. Alguém quer comentar alguma coisa, alguma pergunta? Algo que talvez não foi falado aqui e que, de repente, você chegou com essa expectativa de ouvir esse assunto e não foi falado? Ou alguma colocação, algum exemplo? Fala aí para mim. Não? Professor, Pode falar. oi, as campanhas, elas precisam ser realizadas quando? Quantas vezes? Então, Como seria isso? Elaine, boa pergunta. Vamos pensar aqui em datas comemorativas do ano, tá? Que aí você tem Carnaval, Natal, Dia das Crianças, Páscoa. Se a gente parar para pensar, a gente tem um ano inteiro aí que pode ser comemorado. Pensando em campanha motivacional, nós podemos pensar aí em um ambiente decorado, por exemplo, de carnaval. O ambiente está decorado, então já trouxe um clima diferente. Aí eu faço uma competição, como o Thomas falou para a gente, né? Quanto é uma competição em grupos, individual ali, enfim, para que cada índice atingido, para que cada venda realizada, a galera tenha ali um plus no seu salário. Aí você faz esse movimento estratégico, por quê? Porque ele tem que ter relação com o resultado da empresa, com os indicadores. Então, se eu quero que as pessoas parem de se atrasar, eu posso atrelar isso a uma campanha motivacional. Galera, quanto menos atraso as equipes tiverem, cada colaborador vai ganhar tal brinde. Eu posso trazer também um aumento de vendas ou um atingimento de metas. Pessoal, quanto mais vocês venderem, mais vocês vão ganhar. A melhor fantasia de carnaval, junto com o resultado X de venda atingido e uma redução de absenteísmo envolvido, a melhor equipe vai ganhar uma viagem no final da campanha. Enfim, você vai atrelar as campanhas aos indicadores, porque senão fica uma campanha por campanha. Aí você acaba gastando como empresa e não está atrelando os resultados. Você consegue esse movimento. Aí a pergunta que você faz é a seguinte: de quanto em quanto tempo? É ideal pensar nisso também, porque uma campanha ela pode cansar. Então esse movimento ele é muito gostoso, é muito divertido, mas se você faz repetidas vezes, você pode cansar as pessoas. Então vai chegar uma hora que as pessoas já não querem mais aquela brincadeira, já não querem mais aquela competição. Então vai depender do seu ambiente, vai depender do grupo de funcionários, da empresa em si. A gente sugere, né, quando monta uma campanha, que tenha ali pelo menos um intervalo de 2 meses, um mês sim, um mês não, dependendo da característica da equipe, da galera, você dá um intervalo maior, porque senão fica cansativo, aí já perde o sentido. E tem que ter sentido, lembre-se, tem que fazer sentido. Fez sentido, a galera vai buscar o resultado. Então, Eliane, vai depender, mas é saudável que exista uma pausa aí de uma campanha para outra, para não ficar aquela campanha atrás da outra, tá? Legal? Ah, quem está perguntando aqui é a Mônica. Mônica, o líder tem um papel muito importante para a motivação de sua equipe, por mais que a motivação seja intrínseca. Os estímulos ajudam muito nesse processo, através de coisas simples, como um feedback realmente positivo, reconhecer talentos, desafiá-lo com uma nova atividade e dar autonomia para novas decisões. Dá para ver que a Mônica já conhece bem do universo de liderança. É isso aí, Mônica. Perfeito. O Thomas aqui, ou Tomás, vou ficar nessa dúvida, viu, Tomás? Em relação às campanhas de motivação, a empresa precisa medir o desempenho dos seus colaboradores e, após isso, ver qual é a melhor campanha a ser aplicada, sempre com foco no resultado. Perfeito. Não é só o movimento de diversão, de agitação. Tem que ter relação com os resultados. Para isso, a empresa precisa fazer uma pesquisa e saber o que está acontecendo na empresa? Também. É importante, tá? Muito bom
que os comentários que vocês fizeram. Galera, nós estamos aqui quase estourando o nosso tempo, mas só para fechar aqui o que o Thomas falou, exatamente isso, gente. Tem que ter foco para que a campanha faça sentido tanto para as pessoas quanto para a empresa, tá? E aí você, de fato, consegue unir o útil ao agradável, que é motivar as pessoas e também atingir melhores resultados. Beleza, gente? Olha, eu ficaria aqui com vocês até amanhã falando de motivação, ou pelo menos até muito mais tarde. Eu coloquei aqui para vocês o meu LinkedIn, para vocês me seguirem lá. Me seguirem não, né? Me adicionarem como contato para a gente trocar ideia. Sempre que eu estou postando alguma coisa relacionada ao universo de RH, os meus alunos têm compartilhado bastante e a gente está se ajudando aí, tá? É importante. O meu Instagram, estou jogando o link aqui no chat. Quem puder, já clica aí, já me segue. É o Instagram da consultoria que eu presto serviços, na qual eu também sou um dos sócios dessa consultoria. A gente presta aí toda a estrutura de treinamento para empresas, tá? Me seguem lá, estejam comigo e sempre que puder aí eu vou compartilhar com vocês conhecimento. Logo, logo tem algumas novidades relacionadas a cursos à distância, de maneira gratuita também. Então, é legal que nós estejamos conectados para que vocês possam aproveitar dessas oportunidades. Beleza, gente? Obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês, muito feliz mesmo, e espero vê-los em breve. Eu vou passar aqui a palavra para a Renata, que vai fazer o encerramento aí com vocês, tá bom? E aí, Rê? Oi, Osmar. Nossa, que incrível! Eu queria muito mais disso. Eu estava aqui te ouvindo e fazendo uma análise sobre a minha motivação intrínseca e pensando também nas extrínsecas. E assim, é bem louco tudo isso. É como a gente consegue atrelar o mundo corporativo, o mercado de trabalho, o que a gente faz como colaborador, mas também a nossa vida pessoal. E eu estava, inclusive, pensando aqui e senti muito orgulho em ter o curso de recursos humanos na nossa escola, na André Bogazian, e contar com profissionais incríveis como você, como a professora Eliane, que esteve aqui, a Maria Lucinda, o Genilson, e ter como nosso público-alvo esses alunos também que são, assim, um primor, que são a menina dos nossos olhos, né? Para quem a nossa motivação intrínseca, né? Faz parte, assim, os alunos fazem parte da nossa motivação intrínseca. Então, é muito gratificante. Eu estava, assim, pensando até em pedir a você uma consultoria para nós aplicarmos algumas atividades motivacionais para a nossa escola, para o nosso corpo docente, para o nosso corpo discente, para o nosso próprio curso. É tudo tão benéfico, né? São coisas que vão ajudando a melhorar, a aprimorar, a fazer também sentido, a trazer motivação para os nossos professores, para os nossos alunos, inclusive. Então, quem sabe aí futuramente a gente traça com o senhor algumas metas e dinâmicas que trarão atividades de aprimoramento, de melhoria, enfim. Eu penso que, nossa, de verdade, assim, eu estou emocionada em ter, assim, conosco alguém como você que contribua significativamente e outros profissionais também que agregam a nossa equipe de gestão de recursos humanos. De verdade, um orgulho mesmo, orgulho ver os nossos alunos compartilhando, trazendo a sua voz dentro de coisas que são reais, né? Como nós estamos formando profissionais incríveis e talentosos para o mercado de trabalho, uma sensação de dever cumprido, e isso vai melhorando cada vez mais a nossa motivação, e tanto a intrínseca quanto a extrínseca. Fiquei
doida ali naquela pirâmide, falei, meu Deus, já fiz tudo errado, eu gastei dinheiro com uma parte social e teve momentos que faltou dinheiro aqui para casa, porque eu gastei demais com amigos e não tinha para pagar aquela conta, eu precisava estudar essa pirâmide mais, na verdade eu vou dar uma olhada nela, né, porque quantas roupas como mulher eu comprei e deixei de fazer aquilo que estava na parte principal da pirâmide, a roupa estava lá em cima, tal. Então, assim, demais, parabéns. Muitíssimo obrigada. Obrigada, professores aqui presentes, colegas de trabalho, alunos. Eu não tenho mais o que dizer, eu só tenho a agradecer, desejar a vocês um excelente final de semana. Professor, obrigada mais uma vez. Tenham todos aí um excelente aproveitamento, um estudo. Ai, foi demais. Não estou conseguindo nem discursar mais, eu estou com a voz embargada. A professora Eliane, a senhora sempre colaborando, é uma parceiraça aí do curso de Recursos Humanos, alguém que eu amaria ter para a nossa equipe aqui, enquanto colaboradora também, professora, formadora, pedagoga, enfim, ia ser muito bom, mas olha só, ela é tão incrível que está conosco o tempo todo, então é o que eu falo, a gente quer formar uma unidade, não tem o curso A, o curso B, o aluno do curso X, do curso YZ, é uma unidade, a gente fala que a gente é a unidade 149, é a unidade professor André Bogazian. Então, professores, alunos, Osmar, obrigada, que Deus abençoe vocês, fiquem bem, muita saúde, viu? E sucesso para todo mundo. Gente, obrigado. A emoção da Renata já mostra quais são os motivos dela por estar envolvida nesse processo de educação, né? Não precisa nem falar nada. Gente, obrigado. Bom final de semana. Nos vemos em breve. E um forte abraço. Estejam conosco sempre, tá? Sucesso a todos vocês. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.